professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões, exercícios, para casas, tudo deve ser feito tendo como base o que aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então, hoje continuaremos nossa disciplina de produção de textos, mas de uma maneira um pouco diferente. Na semana que vem, teremos as nossas avaliações. Então, as duas aulas desta semana serão de revisões. Nessa primeira aula, vou falar de todas as matérias que vimos juntos e depois vou passar uma atividade de para casa para vocês, tá bom? Essa atividade deverá ser feita e então o segundo vídeo, a segunda videoaula da semana, vai ser a correção destes para casas, ok? Então vamos lá. Juntos nós vimos da página 92 até a página 118 e são essas as matérias que vamos rever neste momento. Vamos lá? Começamos no capítulo 3, que é a leitura de imagens. Muitas pessoas acabam se esquecendo que a gente pode ler também aquilo que não está escrito. Nesse caso, nós estudamos duas obras. Uma delas foi a Cuca, da Tarsila do Amaral, que é este quadro. Vocês se lembram? Então, aqui a gente consegue ler bastantes coisas sobre essa obra, mesmo que não tenha nenhuma letra escrita. E também podemos reler agora, olha. Nesse capítulo, vamos conhecer dois pintores brasileiros, que além de conhecidos no mundo inteiro, tematizaram as crianças e o universo infantil em suas obras. A Cuca é um ser lendário do folclore brasileiro. É conhecida popularmente como uma velha feia na forma de jacaré, que rouba as crianças desobedientes. A origem dessa lenda está em um dragão, ou coca, das lendas portuguesas, lá da Europa. Essa tradição foi trazida para o Brasil na época da colonização. Foi nas obras do escritor brasileiro Monteiro Lobato que a personagem Cuca ganhou popularidade, aí nos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a primeira obra que vimos foi a Cuca. Nessa imagem, nós podemos perceber que as cores que a artista utiliza também são cores muito alegres, que remetem ao universo infantil, assim como os traços dela, bem simples, e realmente é um trabalho que nos leva de volta à infância, no caso dos adultos, e faz com que as crianças sintam-se representadas, porque é um desenho muito bonito e, na verdade, que parece realmente que foi uma criança quem colocou toda a sua imaginação ali. Então, a Tarsila, é a nossa artista, ela nasceu em Capivari, então ela é de São Paulo. Ela tinha todas essas referências para poder fazer suas obras. E ela tinha como propósito colocar o Brasil nas suas obras. Isso que era o mais bonito da Tarsila. Ela tinha o propósito de colocar o nosso país. Então, por isso que as cores eram sempre tão vibrantes, sempre tão exuberantes, para lembrar da nossa natureza, que é dessa forma, E então, nós temos a segunda obra, que é Meninos Pulando Carniça, dessa vez, de outro pintor, que é o Portinari. No texto teatral que estudamos, vimos que o leão e o javali quase viraram carniça, ou seja, comidas de urubus. Mas você sabia que pular carniça em algumas regiões do Brasil é o nome de uma brincadeira? Então aqui a gente percebe que a Tarsila utilizou o universo infantil através das lendas e histórias, que as crianças costumam ouvir quando são crianças, enquanto o Portinari foi por outro caminho. Ele utilizou as brincadeiras infantis, como pular carniça. Quando eu era pequena, a gente chamava de pular sapo, mas também existem vários outros nomes. Então, o Cândido Portinari, é um dos pintores mais importantes do Brasil. Ele é conhecido no mundo todo e ele gostava de retratar a cultura do nosso povo e as características de cada região, Então, tanto ele quanto a Tarsila, com dois estilos diferentes, conseguem trazer o universo infantil. Uma através das histórias e o outro através das brincadeiras. E aí entramos na unidade 4, que era Ai, que medo! A gente falava, então, das histórias de assustar, Vamos ler aqui rapidinho. Você gosta de histórias que dão medo? Em sua opinião, que personagens fazem o leitor tremer de medo? Todas as pessoas costumam ter medo? Ou algumas apenas fingem que são corajosas e no fundo morrem de medo também?
E você, tem medo de quê ou de quem? Então, né, nessa unidade, nós começamos a ver as histórias de assustar. E aí eu vou trazer para vocês todas as matérias. Por que o medo é importante em nossa vida? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Para além das definições da palavra, o medo é uma sensação, ou seja, ele não é físico, a gente não consegue tocar. Essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as possíveis consequências trágicas dos seus atos. Então, o medo, ele não deve ser temido, né? Por mais que seja estranho a gente falar assim, o medo é muito importante para a sobrevivência da gente, né, do ser humano. As características principais do conto de assustar são as seguintes. É um relato literário de ficção, na intenção de provocar sentimentos de medo no leitor. Então, tudo que está no conto de assustar é ficção, ou seja, não aconteceu, é mentira. Sempre tem densidade e busca despertar o medo. Densidade é quando um texto ele é bem mais difícil de ser lido, sabe? Quando tem muitas palavras e você fica ali envolvido com o que está lendo. Um dos principais modos de desenvolver um conto de terror é através de elementos que não possuem explicação. Então, quanto mais sem explicação forem as complicações do conto de assustar, melhor ainda, porque aí o leitor fica sem explicação e o medo vai aumentando. Quando o cenário onde determina a situação é descrito, isso também ajuda a incitar o sentimento de medo. Então, o conto de assustar, ele tem muitas descrições, né? Se um personagem entra num quarto, aquele quarto vai ser detalhado. Era um quarto escuro, com as cortinas empoeiradas, as janelas fechadas e não entrava nem um pouquinho de luz. O lustre era antigo, pesado, a cama era muito velha, entendeu? Então a gente vai fazendo com que o leitor vá se sentindo dentro daquele local para aumentar a ansiedade. As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados e personagens misteriosos. E nas histórias e nos contos de assustar, sempre vai ter uma complicação. A complicação é parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem, e o desfecho é a solução da complicação. Então, em todo conto de assustar, vai ter uma complicação, que é um problema a ser enfrentado pelo personagem. E o desfecho é como ele lida com o problema e como ele soluciona este problema. Logo depois, no capítulo 2, aprendemos sobre a tira ou a tirinha, vocês lembram? Existem muitas histórias sobre o bicho-papão, e elas variam muito, dependendo dos lugares e das regiões do Brasil. Então, temos aqui essa primeira tirinha, né? Que é bicho-papão, garoto assustado, pai acordado. Vocês lembram? Então, nós temos um menino que pensou ou viu, né, algo que ele pensou ser o bicho-papão. Ele gritou, o pai foi correndo, o garoto estava assustado, o bicho-papão se escondeu embaixo da cama e quando o pai foi procurar, ele tinha sumido. Então aí o pai ficou acordado. Lembrando que a tira ou a tirinha é uma história em quadrinhos que costuma apresentar 3 ou 4 quadros, né? A história em quadrinho normalmente ela é maior e as tiras ou tirinhas têm 3 ou 4 quadros apenas. Se passou disso, já vai ser uma história em quadrinhos. Temos também, né, essa outra também falando do medo. Mãe, a televisão só fala de violência, o jornal só fala de violência. Tô ficando com muito medo, mãe. Fica não, filha, mamãe te protege, eu estou aqui para isso. E se aparecer uma barata? Chamamos o papai, ele está aqui para isso. Então é uma mãe e uma filha, né? A mãe falando que vai proteger a filha dos medos dela, e a filha se lembra que a mãe tem medo de barata e fala: "Tá, mas se aparecer uma barata", ela falou: "Então eu chamo seu pai". Então vamos falar agora do gênero literário, que são as tiras e as tirinhas.
A tirinha é um gênero derivado dos quadrinhos e que surgiu nos jornais, lá nos Estados Unidos, e que, devido à falta de espaço das publicações, foram reduzidas para 3 ou 4 quadros, um ao lado do outro, motivo do nome do gênero, né? Ser uma tira, porque é uma tira de histórias. Essa tirinha que a gente leu aí, né? Eu não vou ler novamente, é aquela do Armandinho que a gente já leu nas outras aulas. E as características desse gênero são o seguinte: gira em torno de um personagem principal que interage com outros personagens menores, normalmente é de humor. A linguagem é informal, né? É a maneira como a gente fala, um pouquinho mais com gírias, com alguns probleminhas de gramática e de ortografia. E utiliza linguagens verbais e não verbais. As linguagens verbais são aquelas que são escritas, né? As palavras. E as linguagens não verbais é tudo aquilo que a gente pode ler da mesma maneira que a gente leu os quadros da Tarsila e do Portinari. São as expressões dos personagens, as cores que utilizam, a maneira como eles interagem, né? Esses traços mostrando o movimento, os próprios balõezinhos, tudo isso é linguagem não verbal. E agora, né, vamos reler as tirinhas. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então aqui nós temos uma tirinha. Por que é uma tirinha? Nós temos 3 quadros, né? Nesses 3 quadros a gente conta toda uma história. O Armandinho é o personagem principal e a família e os amigos são os personagens secundários, os personagens menores. Então as histórias sempre vão girar em torno do personagem principal e voltando ali para os personagens menores. As linguagens verbais dessa tirinha são exatamente as palavras, né? Tudo que está escrito e que nós acabamos de ler são as linguagens verbais. O que são as linguagens não verbais? Por exemplo, observem o primeiro quadrinho que o Armandinho está olhando para frente, porque o pai está conversando com ele. No segundo, o pai falou com ele: é óbvio que é água, o que você colocou na prova? Então ele fica triste e olha para baixo, né? Ele está ali se sentindo mal. E no terceiro, quando ele vai responder, ele olha para cima, já que é ali que o seu pai está olhando para ele, né? Então tudo isso é não verbal. Nessa segunda, né, nós podemos trabalhar ainda mais o não verbal, já que as do Armandinho normalmente não tem o cenário. Então vamos observar este daqui. Vemos o Cebolinha se aproximando com uma expressão muito sapeca de quem vai fazer alguma coisa errada. E a Mônica está com uma expressão muito triste, né? Então a gente percebe aí que ela está com as sobrancelhas nessa posição, que indicam normalmente em desenhos que a pessoa está chateada. E então o Cebolinha percebe que ela chora porque ela faz um barulhinho de tchum. E ele percebe que ela está chorando. E agora, observem a expressão do Cebolinha nesse segundo quadro. Ele está espantado. Ele não está mais com aquela expressão de sapeca. Ele está agora preocupado com a amiga. E a Mônica continua triste. No terceiro quadro, nós temos a Mônica assustada, porque o Cebolinha se sentou perto dela. Então, a tristeza sumiu do rosto e agora ela está com os olhos bem abertos, bem espantada. Esses tracinhos na cabeça dela mostram que ela fez um movimento. Isso tudo é linguagem não verbal. E o Cebolinha novamente muda de expressão. No primeiro, ele estava fazendo que ia aprontar algo. Na segunda, ele estava assustado. E na terceira, ele está com um rosto doce, né? Dizendo para Mônica que vai esperar ela ficar, a tristeza dela passar para mexer com ela, né? Então ele está aí com a expressão dele sendo amoroso com a amiga. Nessas aqui nós também temos linguagens verbais e não verbais. Em todas as tirinhas nós vamos ter. Às vezes são menos do que as outras. Por exemplo, Armandinho e Calvin, né, que é esse do tigre, nós temos menos cenário, nós não temos aí elementos para trabalhar. Entretanto, da Mônica e o da Mafalda nós temos árvores, temos os jardins. O da Mônica é o que mais tem elementos não verbais. O da Mafalda também tem alguns. Os outros dois quase não tem. Então, tudo isso vai ser modificando de acordo com o autor das tirinhas. Mas o importante é que vocês entendam o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. O para casa de vocês é este aqui. Vocês vão escrever as perguntas no caderno e responder, tá bom? 1. É possível ler imagens? Explique. 2. Explique qual a característica principal entre a Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari que os torna semelhantes. O que esses dois artistas têm em comum? 3.
Quando observamos os quadros A Cuca, na página 92, de Tarsila do Amaral, e Meninos Pulando Carniça, lá na página 96, de Cândido Portinari, qual a primeira impressão que temos? 4. Qual o propósito do conto de assustar? 5. Explique as principais características de uma tirinha. 6. Quais as linguagens que podem ser utilizadas nas tirinhas? 7. Explique o que é linguagem verbal. 8. Explique o que é linguagem não verbal. 9. Explique o que é medo. E 10. Explique por que a tirinha de Marta Oliveira não pode ser considerada um conto de assustar, que é essa tirinha que está aí. Perceberam como é bem fácil? Todas as respostas foram faladas aqui na nossa videoaula. Vocês vão fazer todas essas atividades. Na próxima aula, nós vamos rever as matérias e corrigir essas atividades, tá bom? Não precisam estudar nada além. Tudo que está na videoaula e nas páginas do livro que eu disse são necessárias para fazer a nossa avaliação. Nos vemos na próxima aula. Façam as atividades e lembrem-se, juntos no caminho certo.